Graças a Deus, graça e paz, queridos. Ouvindo essa canção, eu me lembrei de quando o Senhor Jesus falou com Samuel, o profeta, quando ainda menino no templo. O Senhor Jesus chama ele por 3 vezes, e na terceira vez em que o profeta Eli entende que era Deus que falara com ele, ele disse: quando você ouvir de novo essa voz, diga a ele: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Que nós tenhamos, como Samuel, essa sensibilidade, essa disposição de dizer ao Senhor: sim, Senhor, eis-me aqui. Amém, queridos? Boa noite para você que nos assiste e está conosco nessa live. Que o Espírito de Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Quero agradecer desde já a todos que me felicitaram. Muito obrigado pelo carinho, viu? Pela expressão de amor que eu recebi de inúmeros, irmãos, e louvo a Deus por cada irmão, cada amado, cada amigo que eu tenho construído nessa jornada, que não nos tratam como uma coisa, mas como um ser humano que é carente também de amor, de cuidado, de amizade, assim como você. E, portanto, nós temos construído uma linda relação, porque somos ovelhas, sobre todas as coisas, do nosso Supremo Pastor, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado pelo carinho, um beijo no teu coração e que o Senhor possa retribuir todo esse cuidado e esse apreço. Amém, queridos? Antes de nós entrarmos para a palavra, que nós iremos ler o livro de Atos, o capítulo de número 14, se você quiser, para ganhar tempo, já usar a tua Bíblia aí e acompanhar comigo a leitura do texto como base para a nossa reflexão, que nós usaremos o livro de Atos. O capítulo é o 14, o verso é o número 6, nós vamos ler do verso 6 até o verso de número 10. Atos capítulo 14, verso de número 6 até o verso de número 10. Você que é membro dessa igreja, você que é ovelha desse rebanho, que o Espírito de Deus suscite em você a importância da sua fidelidade quanto à obra de Deus, a fim de que nós continuemos a avançar, a progredir, e que a nossa igreja continue sonhando os sonhos de Deus para nós, uma vez que eles certamente passam pelas suas mãos. Por que eu digo que os sonhos de Deus passam pela sua mão? Porque Deus decidiu nos privilegiar, dar a nós a oportunidade de fazermos juntos, como corpo de Cristo, história, para que o cabeça desse corpo seja exaltado em todas as coisas. Portanto, se faz necessária a sua contribuição, faz necessário o seu engajamento, a sua disponibilidade, a sua generosidade. Amém? Então, você que vai dizimar ou vai ofertar, você tem meios para que isso aconteça. Um deles eu acabei de subir na nossa timeline, o nosso CNPJ, que você pode fazer via Pix, ou até mesmo a transferência bancária com o número da nossa conta do Sicredi, ou mandar um zap e nós iremos até você. Amém? Vamos para o texto. Atos capítulo de número 14, verso de número 6. O tema da mensagem de hoje: vença as difíceis circunstâncias e serás usado para grandes propósitos. Vença as difíceis circunstâncias e serás usado para grandes propósitos. Essa é a nossa proposta, é o tema da nossa mensagem de hoje. Atos capítulo 14, verso de número 6. Eu estou me valendo da versão NVI, nova versão internacional, que eu tanto gosto. Quando eles souberam disso, verso de número 6, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas, ou em outras traduções, o Evangelho. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali, sentado, e nunca tinha andado. Em outras traduções, o texto vai dizer que esse homem, ou esse moço, ele era leso dos pés, a versão Almeida. Verso de número 9, ele ouvira
Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, ou em alto bom som: levanta-se, fique em pé, oh glória a Deus. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar pela sua poderosa palavra. Senhor, palavra que fala aos nossos corações, palavra, ó Deus, mais atualizada do que o jornal que será impresso essa madrugada. Que essa santa palavra encontre abrigo em nosso coração, que tu abras os olhos do nosso entendimento, que haja entre nós a mesma experiência que Lídia, a vendedora de púrpura, teve quando Paulo, o apóstolo, pregava nas mediações, ó Deus, da praia. E a tua palavra diz que no momento em que o apóstolo pregava a palavra, o teu Santo Espírito lhe abrira o coração e os olhos, a fim de que ela compreendesse tudo aquilo que estava sendo ministrado e fosse transformada pelo poder que há na sua palavra. Senhor, por amor ao teu santo nome, fala conosco, ministre aos nossos corações, nos ilumine, porque a sua palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Que todo impedimento seja removido pelo Senhor, toda objeção, toda fortaleza de mente seja destronada na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela será lançada, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Fala conosco, que haja virtude, graça, unção do teu Espírito, sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de ciência, palavra de profecia. É o que nós te pedimos e clamamos a ti, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Meus irmãos, o contexto da passagem que ora lemos fala das grandes dificuldades que os homens de Deus viviam naqueles dias. Eu não quero aqui ganhar contexto, mas se você se valer de todo o contexto que permeia ou que envolve esses textos que ora lemos, e esse episódio que apresenta aqui Paulo e Barnabé, chamados por Deus de apóstolos, sendo ou vivendo circunstâncias desafiadoras. Eles estavam sob circunstâncias tão adversas no caminho, que poderiam certamente, escute isso, comprometer o que eles tinham como missão. Foi necessário certamente muita resiliência desses homens, e uma convicção inabalável, para não porem a perder o que eles estariam por viver. E nós acabamos de ler o texto, e o texto nos apresenta uma intervenção extraordinária, gloriosa, da pessoa do Espírito Santo, através da vida desses santos homens de Deus, que sobretudo precisaram vencer as difíceis circunstâncias que envolviam a vida deles naqueles dias, para que eles não comprometessem o propósito, a missão na qual o Senhor havia dado a eles como um presente. E uma vez não vencidos pelas dificuldades do caminho, eles viveram coisas extraordinárias, como nós acabamos de ler. Veremos esses homens vencendo as suas difíceis circunstâncias do caminho, e Deus os usando de maneira extraordinária para os seus grandes propósitos. E como base eu quero já destacar o verso de número 6, o verso de número 7, levando em consideração e afirmando que quem está focado no propósito, escute isso, tira proveito até das piores circunstâncias. Se você se valer dos textos que antecedem esse episódio e narra
essa fuga de Paulo e Barnabé da região de Icônio, aonde eles agora são direcionados, eles saem em fuga para uma cidade chamada Listra e Derbe. Você vai perceber que Paulo e Barnabé, eles estão em fuga em detrimento de inimigos que se levantaram contra as boas novas de Cristo, contra o evangelho de Deus. Esses homens são perseguidos, caçados. Diz o texto que os inimigos desses homens estavam tramando a morte desses homens, e para livrar-se daquelas circunstâncias difíceis, e por que não dizer desafiadoras, esses homens agora, eles partem uma fuga, penso eu que alucinada, porque talvez não romantizando o texto, numa leitura rápida, sem paradas, e sem usar aqui a capacidade da beleza dos textos, logo nós não conseguiríamos extrair os sentimentos que envolvem esses textos, a poesia. Essa é a palavra que eu procurava encontrar, a poesia que envolve tudo isso que está acontecendo. Esses homens dotados de sentimentos, esses homens sofrem, esses homens sentem dor, esses homens choram, esses homens cansam, esses homens se irritam, esses homens se deprimem. Falamos na semana passada a respeito de Elias, o grande profeta de Deus, que por um período da sua vida ele se sentiu deprimido a ponto de pedir a sua própria morte. E assim não é diferente com Paulo. Não era um Superman de Deus, Barnabé não era o super-homem de Deus, eram homens comuns, como eu e você. É bem certo que o que está por trás dessa narrativa é esses homens numa fuga alucinada, talvez temerosos, talvez se perguntando os motivos pelos quais sofriam tanto pelo mal que não faziam, porque esses homens eram considerados homens maus gratuitamente, sem ao menos oferecer nenhum tipo de perigo. Eles eram homens que não ofereciam risco algum para a sociedade, pelo contrário, eram homens imbuídos pelo amor do Cristo, eram ovelhas, e ovelha é mansa, é dócil. Eles tinham um pastor, e o pastor deles era o Cristo, e toda ovelha, ela é dócil, diga-se de passagem. Portanto, é importante nós fazermos essas afirmações e levantarmos esses pensamentos acerca desse texto, porque certamente ele trará riqueza, aquilo que nós desejamos comunicar, e aquilo que o Espírito Santo certamente está desejoso em falar ao nosso coração. O fato é que esses homens estavam numa fuga alucinada, fugindo da morte, porque haviam inimigos que gratuitamente haviam se levantado contra eles. Eles elegeram inimigos em detrimento da pregação do Evangelho. Veja que esses homens agora estão numa circunstância difícil, há um problema aqui aparentemente existente. Vamos para o verso de número 6, o verso de número 7 do capítulo 14, e o que nós vamos perceber nesses textos, que quem está focado no propósito, tira proveito, até mesmo das piores circunstâncias. Eles estavam vivendo um momento muito difícil dessa caminhada de fé. Veja o verso de número 6, o verso de número 7, ainda do capítulo 14, quando eles souberam disso. Se você ler o texto anterior, você vai perceber que o que eles ficam sabendo é do risco de vida que eles corriam. E diz o texto, quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe, e seus arredores. Agora veja o verso de número 7, é lindo e extraordinário, para tudo aquilo que eles estavam vivendo, onde continuaram a pregar as boas novas, ou o Evangelho. Queridos, a dificuldade ocasiona uma fuga de Icônio para Listra e Derbe. E perceba, esses homens já tinham muitos inimigos, que eles iam construindo no caminho da missão. Inimigos involuntários, inimigos gratuitos,
sem ao menos, já disse, eles oferecerem qualquer tipo de perigo. Eram homens mansos, dóceis, que o único desejo do coração desses homens era partilhar o amor de Deus, a graça do Salvador. E perceba, esses homens já haviam passado por regiões, travado batalhas interpessoais, eles já haviam discutido em sinédrios, em sinagogas, eles já haviam enfrentado a religião dos seus dias e levantado muita perseguição. Agora chega num dado momento em que eles estão nessa região chamada Icônio, onde já existem inimigos, aqueles que se opõem a eles, inimigos gratuitos, já disse e repito. E de repente, não obstante aos inimigos já existentes, agora naquela cidade levantam-se novos desafios, que agora expõem esses homens a perigos inclusive de morte. Eles estavam bolando uma estratégia para apedrejá-los, para matá-los. Perceba que o problema, ele não diminui, ele aumenta. O problema até então eram os inimigos, eram aqueles que falavam mal, eram aqueles que acusavam indevidamente, eram aqueles que suscitavam mentiras, engodos a respeito de Paulo e Barnabé, para descreditar a mensagem que esses homens pregavam. Não conseguiam, porque elas eram autenticadas por Deus, habilitadas pelo Espírito, portanto, cheia de sinais que confirmavam que esses homens verdadeiramente eram homens de Deus, como curas miraculosas. E percebam, agora os problemas aumentam, os problemas não diminuem. Eles estão fugindo de inimigos que já existiam, e agora eles têm que fugir da morte que está evidente. Eles correm o risco. Agora o que é lindo é que o texto vai dizer que mesmo diante de todos os perigos que eles corriam, diante de todos os inimigos que eles tinham, eles permaneceram no caminho da dificuldade, na dificuldade da circunstância, pregando o Evangelho, comunicando a graça de Deus. Vemos que as circunstâncias, queridos, não foram capazes de prejudicar a responsabilidade e os compromissos daqueles homens de Deus. E o que nós já aprendemos aqui, queridos? Que nós não podemos permitir que os acontecimentos ditem os nossos comportamentos. Eu vou falar de novo para alguém pegar. Nós não podemos permitir que os acontecimentos ditem o nosso comportamento. Você já encontrou alguém que, porque está sofrendo, perdeu o ímpeto de falar do amor de Deus? Então você só fala no momento que está tudo bem? Você só ama Jesus quando tudo vai bem, obrigado? Não, você não pode ser desconstruído pelas circunstâncias difíceis nas quais você está passando. Não permita que os acontecimentos mude o teu comportamento diante de Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Lamadacandarábia. Queridos, a situação que eles estavam vivenciando poderiam facilmente furtar o compromisso. Eu não quero ser indelicado com você. Cada um tem uma força, uma graça de Deus, um momento com Deus. Existem processos, estações diferentes para cada um, ok. Mas o Espírito de Deus te assentou nesse sofá, colocou você na frente dessa tela do teu celular, para dizer para você: eu estou te dando força nesse momento difícil, que o diabo deseja calar-te, mas eu vou colocar graça, porque o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia, oh glória a Deus. É bem possível que esses homens poderiam ser furtados da sua responsabilidade, do seu compromisso com Deus e consequentemente com as pessoas. Porque, queridos, não há compromisso com Deus se esse compromisso não desaguar em pessoas. Eu vou falar de novo. Me permita abrir um recorte. Eu não quero ofender, mas eu quero ser profeta para alguém. É impossível, escute isso, eu ter um compromisso com Deus e esse compromisso não desaguar
não convergir em pessoas, porque o amor que eu tenho do Deus invisível, ele vai se traduzir nas minhas relações visíveis. Tem gente que ama muito a Deus, mas você não vê amando ninguém, mentiroso, não ama coisa nenhuma, porque a Bíblia diz em 1 de João, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou, e por onde ele passou ele amou, por onde ele passou ele deixou misericórdia, por onde ele passou ele estendeu a mão, por onde ele passou ele sorriu com quem sorria, ele chorou com quem chorava, ele amou. Então é necessário que o meu compromisso com Deus vai desaguar em pessoas, e quando eu sou furtado desse compromisso com Deus, em detrimento das circunstâncias difíceis nas quais eu posso estar vivendo, obviamente, esse compromisso com o outro, ele também é afetado, o compromisso com o outro também é ferido, porque o diabo sabe que alguém compromissado e comprometido com Deus, é alguém compromissado e comprometido com o outro, porque eu vou amar aquilo que Deus ama. E quem Deus ama, irmãos? Não são coisas, são pessoas. Amém ou não amém? O que Paulo e Barnabé nos ensinam, queridos? Que o compromisso com Jesus era maior do que o problema presente. Você precisa entender isso, que o compromisso que você tem com Jesus, ele precisa ser maior do que o problema presente. Esses homens sofriam, esses homens guerreavam guerras difíceis, desafiadoras, mas nem por isso eles deixaram de combater o bom combate. Por isso que lá pelas tantas Paulo vai dizer, já pendurando a sua chuteira, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé, e estou aguardando a coroa que está posta para todos aqueles que são fiéis, como eu e você, se é que você é alguém fiel diante de Deus. Paulo estava dizendo, eu não vou permitir que o problema, a circunstância do tempo presente, fira o meu compromisso com Jesus. E quantas vezes nós deixamos o nosso compromisso de lado com Deus, em detrimento dos muitos problemas que se apresentam diante de nós. Eu vou falar para alguém aqui, quantas vezes nós abrimos mão do nosso compromisso com Deus, em detrimento dos problemas que se apresentam diante de nós. Deus está falando, eu sou menor do que o problema? Eu sou menos importante do que o problema que você tem para resolver? Se você estiver ligado em mim, porque eu sou a videira verdadeira, você dará muitos frutos, porque sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Mesmo com tudo que estavam passando, queridos, isso é lindo, eles permaneceram pregando. É o texto do verso de número 7, é o texto do verso de número 7, onde continuaram. O escritor Lucas faz questão de fazer menção da continuidade dada por esses homens em meio às adversidades. Eu vou falar de novo, Lucas faz questão de registrar a continuidade dada por esses homens em meio a muita adversidade. Tem gente que é rápido, é veloz quando tudo vai bem, quando não está chovendo, quando não tem retardatário, quando não tem engarrafamento, quando o carro não quebra, quando o pneu não fura, começou a dar ruim, já xinga, já quer queimar o carro, já quer brigar, quer quebrar o pau no trânsito. Isso eu estou falando da vida. Tem momentos que o carro vai furar o pneu, tem momento que a gasolina vai acabar, tem momento que o motor vai fundir, tem dia que nem carro você vai ter para andar, você vai ter que andar a pé, mas nem por isso você vai deixar de estar no caminho, porque é no caminho de Jesus que eu recebo as bênçãos do alto dos céus. Eu estou falando com alguém aqui que o diabo está tentando fazer você parar, está tentando fazer você retroceder, mas diga como Oséias, profeta disse, nós não somos aqueles que retrocedem, nós não somos aqueles que retrocedem, porque aquele que tira a mão do arado, aquele que olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aleluia. Orabacanta lavaragacia. Oh, glória a Deus. Ô pastor, está difícil, para quem está fácil? Ô pastor, você não sabe o que eu estou passando, não é? Você acha que só tem você sofrendo na terra? Só tem você vivendo a adversidade? Não! Às vezes os problemas são diferentes, mas machucam o tanto quanto. Está
Está pegando o que Deus está falando aqui? Oh, aleluia. Mesmo com tudo que eles estavam vivendo e passando, eles permaneceram pregando. Ó, deu até uma rima aqui. Mesmo com tudo que eles estavam vivendo e passando, eles permaneceram pregando. Fala para alguém que está do teu lado aí na sua casa. Fala, independente do que nós estamos passando, o que nós não vamos deixar de fazer é continuar pregando. Oh glória, oh glória. Alguém já disse e equivocadamente falou: pregar, eu só prego o que eu vivo. Não, você prega o que a palavra diz. Sabe por quê? Porque se você estiver desempregado, você vai encontrar alguém que está desempregado, vai falar: Deus ainda abre porta, viu? Você vai estar doente, você vai encontrar alguém moribundo, você vai falar: o Deus que eu sirvo é o Deus que sara, é o Deus que cura. Você não prega as suas experiências, você prega aquilo que a palavra está dizendo. Você não é conduzido pelas circunstâncias, você é conduzido pela palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Paulo estava dizendo: o Deus que dá vida é o Deus que não me livrou da morte, por isso eu estou fugindo dela. Pegou? O Deus que dá vida é o Deus que não me livrou da morte, por isso eu estou fugindo dela. Porque tem coisa que Deus não vai fazer para você, sabendo que você pode fazer isso. Ele não precisava fazer para Paulo o que Paulo poderia fazer. Queridos, nós não podemos, escuta isso, permitir que ocasiões, acontecimentos, circunstâncias roubem nossa fé e nosso compromisso com Deus. O meu compromisso com Deus está acima das circunstâncias, está acima dos acontecimentos, está acima de qualquer ocasião. Ainda, como disse Abacuque, que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, ainda que não haja água, que não haja alimento, que não haja gado, ainda que não haja provisão, eu continuarei servindo ao Senhor e dizendo o quanto Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Esses homens estavam vivendo uma circunstância difícil em Icônio. E o que eles fazem, queridos? Correndo risco de vida, sabendo que ali já não era o lugar que Deus gostaria que talvez eles continuassem. Eles vão fugir, eles vão sair daquele lugar. E o problema, escute isso, não é fugir de alguns lugares. O problema não é você sair de alguns lugares. O problema não é você ir para alguns lugares. O problema é se isso vai afetar o seu compromisso com Jesus. Quanta gente que eu encontro fala: pastor, estou mudando de cidade, estou mudando de país, estou mudando. Qual é o motivo da tua mudança? Qual é o motivo? Qual é a razão? Razão financeira? Está em pecado. A primeira razão é Bíblia. É Bíblia, eu estou te dando Bíblia. Mateus 6:33. Quem disse foi Jesus, não fui eu. Buscar em primeiro lugar o quê? Dinheiro? Sucesso financeiro? Fama? Não. Like? Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O contexto disso é comida, é bebida, é vestimenta, é aquilo que é a base para manutenir a nossa existência, e ponto. Porque Paulo disse: tendo o que comer e o que vestir, contudo estejamos satisfeitos. Mas muitas vezes nós que dizemos ser cristãos, não nos comprometemos com o evangelho em detrimento das circunstâncias. E por muitas vezes fugimos para alguns lugares, ou saímos de algumas posições, com intenções que não são santas, e não apontam para a glória de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eles fugiram, eles saíram de Icônio, eles foram para Listra, eles foram para Derbe. O problema não é fugir, o problema não é mudar, o problema não é viajar, o problema não é mudar de igreja. Mas você precisa se perguntar: qual é o motivo, qual é a razão que leva você a fazer isso? E a resposta aponta para aquilo que é certo ou aquilo que não é correto. Queridos, quando nós olhamos para alguns textos sagrados, ou até mesmo para algumas figuras da Bíblia Sagrada,
que são exemplos e arquétipos de homens e mulheres piedosos, devotos e compromissados com Deus, e o compromisso que estava acima da circunstância. Nós poderíamos falar aqui de centenas de homens e mulheres, mas eu destaco pelo menos 3, um dos mais conhecidos e mais citados. Haja visto que esses homens brilham por conta da idade que eles possuíam e a maturidade que eles carregavam. Eu falo de Daniel, um jovem que foi arrancado da mão dos teus pais e da tua família e foi levado para difíceis circunstâncias na Babilônia. Mas sabe o que chama a atenção quando nós lemos o livro de Daniel? Que mesmo nas circunstâncias difíceis da Babilônia, Daniel continuou sendo, aleluia, o Daniel de Deus. Quando nós olhamos para a vida de José, com todas as circunstâncias difíceis que ele viveu no Egito, recebeu um novo nome, uma nova vestimenta, Zafanate Paneia. Ele falava língua egípcia, porque quando os irmãos dele, 72 pessoas saem de Canaã e agora vêm para o Egito em busca de alimento, porque havia seca no mundo, e o Egito era o único país, era a única nação que tinha mantimento por conta da graça de Deus sobre a vida de José, que instruiu bem os seus governantes. A Bíblia diz que eles não compreendem a linguagem de José, porque José falava egípcio. José tinha roupa egípcia, José tinha costumes egípcios, José ficou anos no Egito, José tinha um nome egípcio, José tinha uma mulher egípcia, mas José continuou sendo o José de Deus. Sabe por quê? Porque acima de todas as circunstâncias, o coração de José ainda amava a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu intelecto. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, contemporâneos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, você conhece, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, são lançados numa fornalha, e eles vão dizer: ainda que o nosso Deus não nos tire daqui, nós não seremos vencidos pelas circunstâncias difíceis, nós venceremos elas, porque o nosso coração está em Deus. 1 de Pedro 1, verso de número 6 diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esses homens não são vencidos pelas difíceis circunstâncias, eles vencem, eles continuam comprometidos e compromissados, engajados com Deus. O coração deles permanece intacto, talvez cansados no físico, exauridos nas emoções, mas o espírito inabalável, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior permanecerá inabalável em Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vença as difíceis circunstâncias e serás usado para grandes propósitos. Veja o verso de número 8 para a gente avançar. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Queridos, veja que por trás daquele enredo, por trás de toda aquela situação, aqueles homens não sabiam o que lhes esperavam em Listra, em Derbe, mas eles foram conduzidos pela fidelidade em Deus, intactos no amor, na entrega, na devoção, engajados na missão que a eles foi confiada, independente das circunstâncias nas quais eles viviam. E agora, a ida dos apóstolos a Listra, percebemos que foi ocasionada por um conflito que certamente foi indesejado, porque ninguém gostaria de viver os conflitos que Paulo viveu.
É interessante que nós gostaríamos muito de ter a força ministerial de Paulo, mas nós não gostaríamos de passar 5% que Paulo passou. Ele mesmo disse em 1 Coríntios capítulo 14, se não salvo engano, eu, por 3 vezes, fui espancado, por uma fui apedrejado, e por 3 vezes sofri naufrágio, sendo que durante uma noite inteira, um dia todo, eu fiquei exposto aos ventos dos mares revoltos. É Paulo, esse instrumento de Deus, esse homem que aos olhos hollywoodianos é uma grande figura. Talvez se nós conhecêssemos Paulo hoje, nos decepcionaríamos pela expressão desse homem, que certamente, assim como o nosso Cristo, era um homem muito simples, era um homem de rude aparência, era um homem que não expressava na imagem nenhuma beleza. O próprio livro de Isaías vai dizer que na face de Cristo não encontrou-se beleza, porque a beleza do nosso rei não estava fora, estava dentro, porque é dentro que Jesus, o Espírito Santo e Deus querem encontrar a minha e a sua beleza. Queridos, a ida indesejada desses homens a Listra, porque ela foi conduzida por brigas, dificuldades, pressões de toda sorte. Paulo disse isso: eu sofri pressões de toda sorte. Sabe o que eu aprendo? Escuta isso, que existem propósitos que só serão realizados em locais indesejados e em condições indesejadas. Esses homens estavam em Listra. Talvez não era um lugar desejado, em detrimento de tudo que eles estavam vivendo, mas nesse lugar foi o lugar que Deus vai usá-los de maneira extraordinária para expandir, para fazer conhecido o nome de Jesus, a ponto de Paulo e Barnabé serem considerados deuses mitológicos. Se você continuar lendo o texto, e não quero me ater a esse ponto, o fato é, queridos, que aquilo que parecia um grande problema para os apóstolos, fazia parte do plano de Deus para alcançar um coxo. Talvez aqueles homens no caminho conversando, poderiam pensar, tem hora que é difícil ser cristão, né? Eu sei que eu estou falando com alguém aqui. Tem hora que é desafiadora a nossa fé, né? Porque tem momentos que nós ficamos expostos a tantos perigos e não ouvimos a voz de Deus falar conosco. Sabe aqueles dias em que os céus parece que está em silêncio? E quando os céus está em silêncio, por muitas vezes, o desejo de Deus é que nós não fiquemos parados. Paulo e Barnabé, os apóstolos, estavam a caminho. Eles estavam andando, eles estavam buscando fazer a vontade de Deus. Já que aqui eu não posso, lá eu faço, lá eu posso, é para lá que eu vou. E foram. E esses homens agora chegam àquele lugar, talvez cheios de problemas. Escuta isso e pega no teu coração, porque isso não tem no Google. Talvez aqueles homens chegaram naquele lugar chamado Listra, cheios de problema. Só que o problema dos apóstolos era a solução do coxo. Você não pegou ainda? Se não tivesse problema na vida dos apóstolos, eles não tinham ido em Listra, eles continuavam em Icônio. E Deus está dizendo para alguém: esse problema que nasceu para te levar onde eu quero que você chegue. Adora o meu nome, glorifica o meu nome, que eu continuo sendo fiel. Ainda que você seja infiel, eu permaneço fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença dele. Leva a sala do trono, tua beleza, quero ver tua face. Você pode dizer isso a ele? Me leva a sala. Lamacanto cominara galavalacia.
Talvez o diabo está falando aí no meio da tua casa: eu que suscitei o problema. Só que não se esqueça, como disse Lutero, o diabo é diabo de Deus. Até os feitos malignos dele cooperam para o plano eterno e o propósito eterno de Deus, porque Deus é soberano e é todo poderoso. Jamais um espírito, jamais um homem, jamais um demônio, jamais um anjo colocará Deus encontrará Deus surpreso. Deus conhece e sabe todas as coisas, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Queridos, por vezes, para trazer algumas soluções, eu sei que isso é quase uma utopia, Deus precisa ou permite alguns problemas. Eu vou falar de novo. É só a nossa fé. Tem coisas que, para Deus gerar soluções, primeiro, Ele vai permitir alguns problemas. Porque se não houver problema, Ele não te coloca no caminho de solução. Eu estou falando com alguém aqui, que você está reclamando disso que está acontecendo, e Deus está dizendo: é propósito meu. É propósito, foi eu que permiti, foi eu que suscitei. Eu até apertei o diabo para ele ir aí dar um trabalhinho para você, porque esse problema que você está chamando de problema, ele faz parte do bojo do propósito, ele faz parte daquilo que eu quero fazer e realizar. Se o diabo não te paralisar e você não ser vencido pelas circunstâncias adversas, aleluia. Porque quem não é parado pelas circunstâncias, queridos, é usado por Deus, aleluia, para os seus propósitos. Eu vou falar de novo para você pegar e dar glória. Quem não é parado pelas circunstâncias, é usado por Deus para seus propósitos. Eu te provo na palavra. Verso número 9. Ele ouvira Paulo falar. O que Paulo estava fazendo, ele e Barnabé? Pregando o evangelho. Verso número 7. Eles chegaram lá, mesmo debaixo de muita aflição, mesmo debaixo de muito problema, eles continuaram fiéis a Deus, porque a fidelidade deles transitava, orbitava acima da circunstância que eles viviam. E porque faziam isso, agora Deus vai abrir portas de oportunidades para esses homens, porque quem não é parado pelas circunstâncias é usado por Deus para os seus propósitos. Veja o verso número 9, e eu vou para o final. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Não me pergunta como que Paulo identifica isso. É pelo Espírito. É uma graça de Deus. É um dos dons espirituais que nós chamamos de discernimento de espírito. É a capacidade de enxergar aquilo que é produzido no mundo espiritual. São categorias elevadas. O homem carnal não discerne isso. Agora veja, enquanto a igreja continuava pregando, as portas continuavam se abrindo. Eu vou falar de novo. Enquanto a igreja continuava pregando, porque Paulo e Barnabé é a igreja, as portas continuavam se abrindo. Eles estavam em Icônio, as portas se abriram. Eles pregaram na sinagoga, eles pregaram aos judeus, eles participaram sábado do culto judaico. E agora, já que lá não podia mais, eles agora conseguiram uma porta aberta em Listra. Sabe por quê? Porque quem abre a porta é Deus. E uma vez que você continua fiel a Ele, as portas jamais se fecham. Alamacandarábia. Que Ele disse: eu sou a porta. Jesus falou em João 10, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará salvação, entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem está alinhado com Deus está com a porta aberta, e aonde não tem porta Ele abre, porque a porta é Ele. Oh, glória a Deus. Salamacandarábia. Eu sinto a graça de Deus hoje aqui, irmãos. Eita, glória a Deus. Enquanto em Icônio eles foram expulsos, em Listra, por Deus eles eram esperados para serem ouvidos. Deus olhou do céu e falou assim: eu vou esperá-los em Listra, porque tem alguém que eu preciso ministrar o coração. Só que Deus fala, e como que Deus fala? Uma das maneiras e das formas mais eficazes que Deus encontrou para falar na terra, se tiver alguém do teu lado, vira e fala assim, ó:
é através de você. A Bíblia diz que os anjos anelaram, desejaram ter a responsabilidade, o privilégio que nós temos, porque somos de Deus, os seus embaixadores. A Bíblia diz que esses homens agora chegam em Listra e Paulo está falando, porque ele estava sendo aguardado por Deus em Listra, melhor dizendo, para comunicar aquilo que Deus gostaria de falar ao coração daquele homem. Deus não poderia ter falado para aquele coxo, irmãos? Pensa comigo, já pensou nisso? Dorme com esse barulho. Deus não poderia ter se materializado, como por muitas vezes ele usou de teofania. Teo é Deus, fania, aparição. No Velho Testamento Deus aparecia como figura do Cristo, era teofania. Em Abraão, provavelmente ali tem uma característica de que aquele não era um anjo, era o próprio Cristo, porque é chamado de Senhor. Teofania. Deus não poderia manifestar-se em carne e falar àquele homem. Por que não fez? Porque Deus deu a nós essa missão, e aqueles que não cumprirem ela, no grande dia do juízo final, prestará conta a Deus de tudo aquilo que não ou fizeram segundo o plano e o propósito de Deus. Agora, algo interessante é que Deus não muda a condição num primeiro momento daquele homem. O homem continua lá. A Bíblia diz que ele de nascença ele tinha essa deficiência e não podia andar, nunca havia andado. Pergunto de novo, Deus não poderia falar: anda, filho, te amo? Deus amou o mundo, não amou? Não está lá em João 3,16, irmão? Me ajuda? Não, porque ele não queria mudar primeiramente a condição do homem, mas ele queria mudar a posição da igreja. Porque enquanto aquele homem estava sentado, a igreja estava de pé. E porque a igreja estava de pé, logo aquele homem não ficaria mais sentado. Você está pegando o que Deus está falando? Porque enquanto a igreja está em movimento, o diabo tem que recuar. Porque Jesus disse em Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Coloca uma coisa no teu coração: não há demônio no inferno que pode parar o crente cheio do Espírito de Deus. Você não precisa ligar para mim, você não precisa ligar para o apóstolo, você não precisa ligar para o quarto membro da Trindade. Se você abrir a tua boca e no nome de Jesus colocar o diabo para correr, pode ser o capeta mais forte do inferno, ele vai ter que recuar, porque aquele que me habita é mais poderoso do que aquele que habita o mundo. Você pode adorar a Deus, você pode glorificar a Deus. Eita Jesus, eu sinto a tua presença. Meu irmão, você pode marchar, você pode adorar, você pode orar em Lidemandará, em Elobia, se cantou cominácia. Sinta a presença de Deus, sinta o renovo de Deus. Oh glória! Que presença de Deus! Que presença de Deus, que presença de Deus, oh glória, oh glória, oh glória. Ainda que esse homem estivesse lá sentado, o que importava é o que ele estava ouvindo. Eu vou falar de novo, porque tem gente que quer levantar o outro, sem primeiro fazer o outro entender o porquê que ele está levantando. Isso não tem no Google, irmão. Eu vou falar de novo. Eu estou falando do Evangelho. Eu estou falando da nossa missão primária, que é pregar, comunicar, falar o Evangelho. O Evangelho não é Davi e Golias. O Evangelho não é Sansão. O Evangelho não é Elias. O Evangelho é a pessoa bendita do nosso Salvador, santa, imaculada, no madeiro, dizendo: Pai, porque eu estou morrendo, eles estão vivendo, e através de mim eles têm de novo acesso ao Senhor. Porque se o primeiro Adão pecou e toda a humanidade foi condenada pelo seu pecado, a graça é maior, a graça é mais valiosa, porque o segundo Adão não pecou,
pecou, e porque não pecou, todos têm acesso a Deus, tem paz com Cristo, mediante ao sacrifício vicário de Jesus. Oh glória, aleluia. Queridos, ele só precisava ouvir o que depois iria fazê-lo levantar. Quanta gente tentou te levantar sem comunicar o evangelho? Sabe o que significa isso? São ações sociais. Deixa eu falar algo para alguém aqui. Os românticos são os desavisados. O negócio é fazer obra social. Calma, alto lá. Vamos organizar algo que, sobretudo, a dianteira, a ponta, o que vai fazer a diferença em tudo que estamos fazendo, é a pregação do evangelho. Porque o que adianta ficar dando peixe para quem não tem disposição para pescar? Você dá o peixe hoje, amanhã você tem que dar de novo. Você dá o peixe hoje, amanhã você tem que dar de novo. A palavra, ela dá a vara, coloca de pé e leva no lugar e fala: joga à direita, que é onde está dando peixe. Pegou? Antes desse moço ser colocado de pé, ele precisou ouvir a palavra. Porque não adianta estar de pé sem ouvir a palavra. Continua coxo do mesmo jeito, mas quando você ouve a palavra, você não pula, você salta. Está no texto, eu vou ler para você saber o que eu quero comunicar, o que o Espírito quer dizer ao nosso coração. Disse em alta voz, é Paulo: levanta-se, fique em pé. Com isso, o homem deu o que, irmão? Está no texto, um salto e começou a andar. Paulo está pregando, Paulo está comunicando o evangelho. Aquele moço, bem provável que ele estava próximo de Paulo, ele começa a ser bombardeado pelas verdades de Deus, ele começa a receber as informações do amor do Pai, ele começa a ser penetrado por aquilo que um dia você experimentou no momento que você entrou no culto. Você lembra o dia que você se converteu? Coloca para mim aí na live o ano que você se converteu. Você lembra? Porque se você não lembrar o dia da tua conversão, eu me preocupo se ela mesmo aconteceu. Ai pastor, me deu Alzheimer. Pede para o Espírito Santo te lembrar agora, porque eu me lembro exatamente o culto, e não é porque eu lembro que eu estou te exigindo isso, porque quem faz, quem opera essa maravilha é o Espírito Santo. E talvez seja a maior experiência que um ser humano pode ter na terra. É maior do que o casamento, é maior do que o nascimento de um filho, é maior do que a compra da casa, é a maior, irmãos, é o maior presente que um ser humano pode receber na terra. É a iluminação do Espírito de Deus. Eu me lembro que quando eu entrei num culto e havia lá um pastor pregando, eu nunca havia estado em um culto evangélico com disposição para ouvir o que seria ministrado ou pregado, se não por algumas pressões de anos anteriores. Foram bem relapsos, mas que valeram. Mas o dia da minha conversão foi o momento em que eu sentei em um lugar como aquele, chamado igreja, e havia lá um ministro, um homem de Deus, revestido pelo poder do Espírito, um homem cheio de falhas, defeitos, limitações, mas foram esses que Deus decidiu na terra usar, e decidiu dar a eles dons. São homens e mulheres dons de Deus. E eu me lembro que eu assentado em uma daquelas cadeiras, havia aproximadamente 300, 400 pessoas naquele culto, e eu me lembro que aquela palavra começou a penetrar dentro do meu coração, aquela palavra começou a penetrar dentro da minha alma. E sabe, queridos, hoje lembrando de tudo isso, eu sei que eu não passava de um coxo, que desde a minha infância, desde o nascimento, eu precisava de Deus para me colocar verdadeiramente de pé, porque eu nunca estive. E no momento em que aquela palavra começou a ser ministrada com autoridade, com precisão e poder, ela invadiu o meu espírito. E como Paulo diz o texto, que com alta voz, talvez vibrando, talvez com muita ousadia, intrepidez de espírito, pregando,
eu fui aquebrantado, eu fui atraído com laços de amor e de misericórdia, e o meu coração se encheu de fé. Talvez o pastor daquela noite não sabia, mas ali nascia um homem em Deus, uma nova criatura. Aquele dia nascia, talvez estava registrado na agenda de Deus. E aquele foi um encontro que eu tive pessoal com o Espírito Santo, com a pessoa bendita do meu Salvador. E assim como esse moço, ele ouve o Evangelho, ele ouve a palavra de Deus, ele ouve acerca de Cristo, o Santo de Deus, a pessoa bendita do nosso Salvador. E diz o texto, que ele salta, ele pula. E sabe, queridos, talvez uma das ideias que nós poderíamos extrair desse texto e dessa expressão é o fato de que quando Deus invade a nossa história, Ele nos faz saltar. É o que diz o salmista: com Deus eu salto muralhas, com Deus eu realizo proezas. Alguém que está me ouvindo aqui que se afastou da presença de Deus, alguém aqui que está me ouvindo e se afastou da presença de Deus, e Deus está dizendo: eu dei toda essa volta para dizer para você, volta à minha presença, porque eu estou colocando você de pé hoje, e você vai saltar a lugares que você nunca imaginou, porque eu faço nova todas as coisas, e hoje eu te perdoo pelos seus pecados. Oh Jesus, como nós te amamos, Senhor. Sinta a presença de Jesus, meu irmão. Sinta a presença de Jesus. Sinta a presença de Jesus. A sala do trono mostra a tua beleza. Quero Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado porque tu nos colocastes de pé. O Senhor usar a tua igreja para intervir em nosso caminho. E quando a sua igreja está em movimento, as coisas que estão caídas são postas de pé. Ó Deus, que o Senhor nos use para alcançar o Atlântico 1, 2, o Etempe, o Petit Trianon, o Vilela, o Etelclito Rio, o Ipanema, toda essa cidade, esse estado. Usa a igreja apostólica, a família da fé, como uma igreja forte, poderosa em Deus. Em nome de Jesus, nos revista de autoridade. Levanta homens e mulheres que te amam de verdade, nascidos de novo, regenerados, Deus. Pessoas iluminadas pelo teu Espírito, fiéis, leais, que conosco de mãos dadas, cumprirão a grande missão e a grande comissão a nós confiada, outorgada. Te adoramos, bendizemos o teu nome. Levante, Senhor, homens e mulheres que invistam na obra do Senhor, para que os projetos sociais que temos no coração sejam estruturados, sejam consolidados, como a clínica de recuperação, o Lar dos Velhinhos, a nossa padaria e tantos projetos que temos guardado em nosso coração, e sabemos que no momento oportuno eles tornar-se-ão realidades, e que esse país seja abençoado também pela nossa comunidade, pela nossa igreja local. Senhor, visita a nossa nação, que haja quebrantamento no coração de ministros, de pastores, de homens e mulheres de Deus, de igrejas, que esse seja um tempo de profunda reflexão, a fim de que nós assumamos a dianteira e a nossa responsabilidade para pregar e anunciar as boas notícias de que aquele que diz que virá, virá e não tardará.
Aleluia. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Deixa eu te cumprimentar aqui. Deixa eu dar os meus cumprimentos para alguém aqui. Se abrir a minha internet, né? Vamos lá. Deixa eu ver quem está conosco. Dá um oi aí. Estamos com um número expressivo de pessoas aqui. Louvado seja Deus. Cadê você? Glória a Deus. Orlando Roberto, um beijo no teu coração. Leandra Santana, seja bem-vinda, minha irmã. Mãezinha, Eliana Reis, um beijo, minha flor. Flávio Barbosa, Juju, Letícia. Ô Netinho, que bom tê-lo aqui, meu irmão. Tiagão, beijo, príncipe. Dá um beijo na mãe e no pai. Tiago Chinalha. Pri, um beijo. Amo você, viu? Nani, Paula Santos, a Daiane, um beijo, um abraço. Olha que povo sem vergonha. Esse povo é sem vergonha. Não presta não, viu? Querida. Oh, pegou eu de surpresa aqui mesmo, de verdade. Eu nem. Você não presta não, gente. Apagar a velhinha? O povo me sacaneou aqui no ao vivo, gente. Uhul! Amo vocês. Quantos anos? 29, viu? Lê a frase. É 2, ó. Tá vendo? Eu queria que você lesse a frase para ver se as suas ovelhas se identificam com isso que está escrito. Já estou indo pro final. Vocês não presta não, gente. Você não é gente, não. Aceita que dói menos. Essa é boa. A moça está chorando e você não está adorando. Essa é forte. Essa é de graça e nem no Google acha. Oh, é boa, essa é boa. Verdade, me conhecem, né? Me conhecem. Deus seja louvado. Queridos, pelas nossas ovelhas. Obrigado, meus amores. Ó, delícia, eu amo. É de chocolate, pra mim ficar mais gordinho. Eu quero dizer, em nome da família da fé. Amém. É o 2º ano de aniversário de pandemia, que nós não tivemos a oportunidade de comemorar em grande escala, né? Com todos os nossos irmãos queridos. E para quem não sabe, amanhã também é aniversário da igreja. Verdade. A igreja amanhã está fazendo 3 anos. 3 anos. Verdade. E em nome da igreja, eu queria dizer que você é um pastor maravilhoso, dedicado, um homem que inspira, um homem que encoraja. Nós somos gratos a Deus por tê-lo como pastor, de você estar nos alimentando de forma assim tão preciosa. Eu sou a sua esposa, eu estou do seu lado. Eu sei que tudo isso é fruto de muita dedicação, é fruto de muito sacrifício. Muitas vezes você se cobra de forma exacerbada, mas eu quero dizer para você que nós estamos juntos nessa, que nós temos irmãos, líderes, ovelhas preciosas, e que nós estamos juntos. A igreja te ama e nós louvamos a Deus pelo pastor maravilhoso que nós temos. Amém. Amém. Obrigado. Te amamos, meu amor. Te amo. Obrigado, meus amores. Tem alguns irmãos aqui. Obrigado, viu, pelo carinho. Eu amo vocês. Minha igreja, obrigado. Eu amo vocês muitão. É uma honra para mim ser pastor dessa comunidade. Eu tenho pares, né? E às vezes a gente se encontra em determinados momentos. Eu vejo pastores depressivos, tristes, amargurados, ressentidos com a igreja que tem, por não se sentirem amados, valorizados, compreendidos, né? E eu posso dizer aos irmãos que eu me sinto extremamente privilegiado em ter ovelhas como as que nós temos, irmãos tão preciosos, gente de Deus que tem conosco caminhado. Eu sei o quanto nós temos pessoas compromissadas conosco e tem intercedido, guardado, cuidado, nos protegido, tem sido muros de proteção. Eu quero te agradecer pelo carinho, pelo amor. Estou completando 25 anos, graças a Deus. Por que você está rindo? Não põe interrogação, estou quase fazendo 40. Estou velhinho já.
mas sou feliz, sou grata a Deus. Obrigado, meus amores, amo vocês, viu? Tassi, eu vou colocar o seu testemunho no Google, para quem não lembra, no YouTube, né? Para quem não lembra, o Ju me liberou, já me deu aval. Para quem não lembra, Deus me usou em um dos cultos para profetizar a gravidez da Tassiana, né? Era o sonho dela já de alguns anos, e Deus realizou o sonho do coração dela. Ela já está barrigudinha, gravidinha, e esse é um dos motivos dela estar lá com a mamãe também, e nós vamos colocar essa filmagem e as fotos lá. Fabi, um beijo. Como nós vamos fazer que vai cortar aqui? Eu não sei, como que é? Corta, não corta? Vou desligar a live e a gente vai comer aqui o bolinho, né? É simbólico. Por conta da pandemia, vocês sabem como que é, tô levando pra casa, tá? Brincadeira. Um beijo, Ângela, Vini, beijo pra todos vocês. Tânia, obrigado pelo amor, pelo carinho, amo todos vocês. Vinícius, Laís, um beijo. Cris, beijo no teu coração. Adriele, amo você. Deixa eu ver mais gente aqui, meu Deus. Paulinha, Laila, beijo. Laila, Regi, Andrade, o Sandrão, esposa, beijo. Vânia, ô Regi, um beijo, te amo. Valéria Santos, seja bem-vinda. Um beijo, Nani, já falei, a Leandra. Gente, tem gente, graças a Deus. Se essa palavra falou no seu coração, vai lá, partilha, para que outras pessoas sejam também abençoadas. Um beijo no teu coração, deixa eu te abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Se você pode, diga amém. Um beijo, até domingo, se Deus quiser. Vou comer